Passando então para matérias de ação política, nos últimos anos, que vitórias mais concretas destacariam na ação da ANMP em termos de defesa dos interesses dos municípios? Presidente Luísa Salgueiro. Isso de escolher, assim, mais importante é sempre um processo difícil. Neste mandato autárquico, eu só posso mais uma vez falar deste mandato autárquico, evidencia-se naturalmente o tema da descentralização na área da educação, da saúde e da ação social. Até dessas destaco muito a da área social, que era uma que à partida parecia impossível de atingir e que foi das mais fáceis e com melhores resultados. A propósito da outra vantagem, algo muito importante, é que a propósito deste processo de descentralização, o país, através da associação, foi obrigado a fazer um diagnóstico universal da situação em que estavam os processos, porque se regiam alguns domínios. E o exemplo da área social. Para que se definissem os critérios de distribuição de recursos na descentralização de competências da área social, em que foram transferidos, sobretudo, os processos de acompanhamento, atendimento e acompanhamento social, acompanhamento do RSI e apoios pontuais, são esses três principais, nós fomos perceber como estava o país e verificamos que, por exemplo, nos processos que são muito mediáticos do rendimento social de inserção, ou rendimento mínimo, como algumas pessoas ainda chamam, que foi a primeira designação que teve esta prestação. Verificamos que no país havia municípios em que um técnico desses que faz acompanhamento aos processos de RSI, de rendimento social de inserção, acompanhava 1000 processos. E noutros municípios um técnico acompanhava 7 processos. E a medida é exercida da mesma forma. E quando se decidiu que recursos é que iam ser transferidos do Governo Central, do Ministério da Solidariedade, para os municípios, percebemos, nós vamos manter a situação que está e transferir do Governo para os municípios, ou vamos aproveitar o processo da descentralização e finalmente vamos gerar equidade nos processos. Então definimos regras que tornam o país verdadeiramente, com um tratamento verdadeiramente equitativo, não é todo igual, mas em função do número de habitantes, em função do número de beneficiários, nós atribuímos regras iguais. Cada técnico do rendimento social de inserção não pode acompanhar mais do que 200 processos, seja em que município estiver, e cada técnico de serviço de atendimento e acompanhamento social não pode ter mais do que 250 processos. Em cada município há pelo menos um técnico para fazer este trabalho, enquanto que havia municípios que não tinham nenhum. E, assim, a resposta às populações é dada independentemente de se tratar de um município com mais recursos ou com menos recursos. E muito importante foi nós termos alterado aqui uma regra que o país nem percebeu bem, mas nós percebemos. O processo de centralização de competências tinha por base uma máxima que era a da neutralidade orçamental. Neutralidade orçamental na perspectiva do governo, ou seja, a propósito da descentralização, o Estado Central, o Governo, não gasta nem mais €1 do que gastava se as transferências se mantivessem. E a regra passou para a neutralidade orçamental do ponto de vista dos municípios. Os municípios não vão gastar nem mais €1 do seu orçamento porque vão receber competências da Administração Central. Ora, isso obrigou a pôr muito mais recursos na operação. Seja mais dinheiro, porque foi preciso responder às necessidades reais, seja muito mais recursos humanos. E, portanto, não foram os municípios que ficaram com a sua vida mais facilitada, porque têm mais trabalho. Foram as populações que ficaram muito mais bem servidas a propósito da descentralização de competências. Na área social é uma das áreas em que se sobressai, mas também na área da educação. Eu ouço colegas meus dizerem nós só temos competências acessórias ou adjetivas e não temos as principais. Mas vejamos, o país em breve avançará para um processo de requalificação das escolas, que já são 521 pelo menos, integral. Isto é um investimento de perto de 2.000 milhões de euros que estão assinados com o Banco Europeu de Investimentos e são os municípios que vão pôr em dia o parque escolar verdadeiro, não é o verdadeiro parque escolar, a rede de equipamentos escolares que existe, que durante anos e anos os governos centrais que tinham a responsabilidade de gerir estes equipamentos nunca fizeram. E as populações, os alunos das próximas gerações que vão para as escolas,
vão beneficiar muito delas, porque ainda há alunos que têm aulas em escolas que têm muito más condições. Isto é verdadeiramente transformador na vida das populações. E quando se diz que nós só estamos a tratar de edifícios, claro que ainda estamos a tratar disto. Estamos a tratar de colocar nas escolas todos os funcionários que são necessários para que os alunos tenham um bom acompanhamento, pessoal não docente, não são professores. E eu ouço colegas autarcas de grandes câmaras dizerem que gostavam de contratar médicos e professores. Temos que abrir essa discussão. Devem ou não devem os municípios ser capazes de contratar médicos e professores? É que se nós abrirmos essa possibilidade, o país vai ter várias velocidades. Claro que as câmaras de Lisboa e Porto podem contratar médicos e professores. O saldo de gerência destas câmaras, vou dizer assim, o que sobra no fim do ano, é maior que 80% dos orçamentos das câmaras municipais, total. E, portanto, há municípios que poderiam contratar. Mas será que a maioria dos municípios portugueses iriam poder contratar professores ou médicos nesta fase em que estamos? Portanto, temos de ter a preocupação de, a propósito do processo de descentralização de competências, gerarmos coesão, ou seja, fazer com que, independentemente do município, das condições a priori apresentadas pelo município, que este processo garanta que as pessoas, as populações, são servidas da mesma forma, garantindo a igualdade de oportunidades ou, sobretudo, a equidade. O país não é todo igual, nós não podemos tratar de tudo por igual, mas temos de aproveitar este processo da descentralização para colmatar as desigualdades que existem. E isso tem sido feito. Não é só transferir de um nível para o outro, que estava a ser feito aqui na Administração Central, passa para a local, é fazer muito melhor, é fazer mais e melhor. Para os autarcas é mais trabalho, não há nenhum outro benefício. Mas para as populações há um imenso benefício. Há para os alunos, há para os beneficiários dos serviços sociais e há na área da saúde. Está mais atrasada. O processo da saúde, neste último governo, não teve condições de avançar, portanto, falta também criar critérios uniformes para a distribuição do pessoal não especializado, falta para a distribuição das viaturas, falta para as regras de... Ainda não ficou bem definidas as regras do mapeamento dos equipamentos, mas o país, no momento imediato, não se percebe, normalmente não se percebe também o efeito das medidas, mas tenho a certeza que daqui a uns 10 anos, se o processo continuar como está previsto, fizermos o balanço, houve um tempo que acelerou essa capacidade de resposta às populações. E esse tempo foi a propósito da descentralização de competências que vinha do anterior mandato autárquico e que neste mandato autárquico teve foi muito acelerado, com um grande significado na vida das pessoas. Portanto, são trabalhos importantes. É sempre difícil escolher o 1, 2, mas eu diria que foram áreas, temas desenvolvidos aqui com um trabalho muito intenso, de grande interação com o Governo, com o Primeiro-Ministro, com o Ministro das Finanças, com a Ministra da Coesão, que também foi aqui uma grande aliada, trabalhamos muito com a Ministra Ana Abrunhosa também, e que quiseram verdadeiramente compreender as necessidades dos municípios, porem-se do nosso lado, ver de que forma é que podíamos gerar este equilíbrio e avançamos. Importa agora que o processo continue, porque ele não está terminado, estamos num estado intermédio da descentralização que agora precisa de ser aprofundado. Muito obrigado. Enfatizava só dois aspectos, porque claramente é a descentralização que marcou mais este último tempo, embora é bom lembrar, aliás, Aveiro faz agora, dia 1 de agosto, 10 anos que assinou o contrato de descentralização da gestão de um museu que era nacional, e aliás continua a ser o único no país. Isso foi um processo que começou ainda no governo do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho e que depois os governos do Primeiro-Ministro António Costa aprofundaram num modelo a duas fases. Há um primeiro momento e depois há um segundo momento em que se vem qualificar coisas que não estavam exatamente no melhor dos caminhos, mas há dois aspectos. Um que eu gosto muito de usar a expressão para as pessoas nos perceberem, que é como quando nós mudamos de casa e reparamos o quanto tínhamos armazenado coisas não necessárias, que às vezes chamamos lixo, e que só quando mudamos de casa é que percebemos que tínhamos coisas na nossa casa que não faziam sentido estarem guardadas. E nós descobrimos imensas coisas. Nós, país,
descobrimos imensas coisas nestas 3 áreas principais, a educação, a social e a saúde, que eram lixo, que estavam mal cuidadas, que não estavam sequer percepcionadas por quem governava quando se mudou a casa da gestão destas questões, destas áreas. A outra é a qualidade da gestão, não vale a pena. Melhorou muito a qualidade da gestão, o que quer dizer a qualidade dos serviços que prestamos aos cidadãos. E é isso que interessa. Gastamos mais dinheiro hoje que gastava o Estado? Sim, porque era absolutamente necessário para termos mais assistentes operacionais nas escolas, para termos mais técnicos a trabalhar na ação social. Absolutamente, porque havia um déficit de capacidade para trabalhar em áreas que são fundamentais para os cidadãos. Portanto, hoje está-se muito melhor, absolutamente. Só quem quer faltar à verdade é que não constata. E há uma área que eu espero que nos próximos anos possa melhorar muito, porque nós demos de frente com as ineficiências de um serviço que é notável, mas que em termos estruturais precisa de uma profundíssima reforma, chama-se Serviço Nacional de Saúde, em que os municípios estão dentro, já são parte, mas que a quantidade de inércias e de obstáculos que temos para vencer continua a ser muito relevante, mas que só podem ser vencidos com uma reforma que dê mais eficiência e mais eficácia à gestão do SNS. Mas esse ganho de transparência e de qualidade do serviço está absolutamente conquistado e aos olhos de quem observa a realidade com verdade. Muito obrigado.